A paz do Senhor, pessoal, eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD. E eu sou a Ana Sofia e nós estamos muito felizes porque hoje se inicia mais um trimestre com a revista Andando em Amor. É isso mesmo, durante o próximo trimestre nós vamos aprender juntos como viver o amor de Deus no nosso dia a dia. Não é só a teoria, é a prática. Amar a Deus, amar ao próximo e também amar aqueles que muitas vezes são muito difíceis de amar. E olha só, a primeira lição já começa com um tema que é a base de tudo. Deus é amor. Parece simples, não é? Mas hoje você vai descobrir que esse amor é muito maior do que a gente imagina. Vamos começar? Preparados? Então, roda a vinheta! Mas espera aí, antes da gente começar a nossa aula, não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho das notificações. E é claro, compartilhar para todo mundo que você conhece. Então, bora pra aula! A paz do Senhor, juvenis, sejam bem-vindos em mais uma aula da EBD da Marcos Evangelho. Eu sou Amanda Lima. E eu sou o presbítero André Lima. Somos a Igreja Assembleia de Deus Marcos Evangelho, de Caracica, Espírito Santo, Brasil. Que bom que você chegou até aqui e nós temos mais alguns recadinhos para deixar para vocês. Seja muito bem-vindo você que nos visita e também você que já é aluno da classe dos juvenis. É uma honra ter vocês aqui conosco nessa aula. E o título da lição de hoje é Deus é amor. Então, vamos orar? Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez aprender sobre a Tua Palavra. Eu te peço que através do Teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Alisson e nós estamos para mais uma leitura bíblica. Então, abra sua Bíblia comigo em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, juvenis, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, e diz bem assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós, também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, e quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E esse juvenis, essa foi mais uma leitura bíblica em classe. Agora, vamos voltar para a aula. Que tema especial! Deus é amor. Você já parou pra pensar nisso? Talvez as pessoas pensam que é um pouco até clichê de repetir: Deus é amor. Mas vamos pensar junto comigo. Um Deus que criou todas as coisas. E ele não nos deixou a própria sorte. E não somente isso, ele não somente criou todas as coisas, mas mesmo que a humanidade tivesse desobedecido a ele, ou seja, nós desobedecemos a ele, ele enviou o seu Filho, Jesus. Ele preparou um plano perfeito de salvação para a humanidade caída. Vemos que esse Deus tão maravilhoso, esse Deus de amor, entregou seu único Filho para morrer em nosso lugar. Um louvor bastante conhecido já diz: para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Sei
Deus é amor. E esse amor vai muito mais além, é muito mais profundo do que a nossa mente pequena e limitada possa imaginar. E hoje, juvenis que estão presentes, estão acompanhando a nossa aula, vamos caminhar juntos e vamos entender melhor como esse amor é perfeito e o quanto estar neste amor pode nos transformar. Afinal, o que é o amor? Pessoal, o amor é um dos temas mais discutidos pela humanidade. Seja psicólogos, teólogos, poetas, todos eles tentam de alguma forma explicar o que é o amor. Mas será que eles chegaram perto daquilo que a Bíblia nos ensina verdadeiramente o que é o amor? Hoje nós vamos aprender mais sobre isso. Pela etimologia, a palavra amor que a gente usa hoje vem do latim amorem, que significa gostar, sentir desejo por algo ou alguém. Mas a Bíblia, ela vai além. Ela traz várias expressões em hebraico e grego que revelam as dimensões do amor. Por exemplo, a palavra ahavá no hebraico significa compromisso e aliança. Já filia no grego significa o amor de amizade, eros, um amor romântico e ágape, o amor incondicional de Deus por nós. Já na psicologia, define o amor como um sentimento que mistura emoção, atitude e proximidade. Alguns estudiosos até dizem que o amor é resultado de reações químicas no nosso corpo. Mas olha que interessante, quando Jesus fala sobre o amor, ele não coloca como um sentimento passageiro, mas sim como um mandamento e uma prática diária. Na filosofia antiga, Platão dizia que o amor era a busca pelo bem ou pela beleza, por algo que a gente não tem. Mas na filosofia moderna, o amor virou algo egoísta e utilitário. Ou seja, eu amo aquilo que me faz bem e descarto aquilo que me incomoda. Esse é um retrato da nossa geração atual. É por isso que nós precisamos voltar à palavra, porque a palavra de Deus mostra que o amor, ele não busca o que é seu, ele não busca os seus próprios interesses. Como está escrito em 1 Coríntios 13:5, o amor não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Pessoal, esse é o padrão de Deus. Estamos aqui com a Sofia. Sofia. Qual a diferença entre o amor de Deus e o amor que o mundo prega? Muita diferença. O amor de Deus é perfeito. Ele não tem erro. E ele é sempre completo, sempre nos completa. Já o amor do mundo, ele pode até satisfazer assim no início, só que no final é um vazio, te deixa um buraco. O amor de Deus não é assim. Estamos aqui com o Davi. Davi. Qual a diferença do amor de Deus para o amor que o mundo prega? Então, o amor de Deus, ele é perfeito. Já o do mundo, ele é passageiro. Por exemplo, eu chateei o Luizinho. O Luizinho vai ficar chateado comigo. Mas se eu me reconciliar com ele, talvez em algum momento ele vai jogar na minha cara. Ah, aquela vez você me chateou. Deus não. Você se reconcilia, ele joga no mar do esquecimento, entendeu? Estamos aqui com a Duda. Duda. O que diferencia o amor de Deus e o amor do mundo? O amor de Deus, ele é um sentimento fixo. Deus, ele ama independentemente de tudo. Já o mundo não, é um amor, digamos que seletivo. Ele vai amar o que faz os seus olhos encherem. E esse amor é superficial. Ele ama porque você, talvez uma pessoa bonita, uma pessoa divertida, mas no final das contas, se você precisar de alguma coisa mesmo, o mundo não vai te oferecer esse apoio. Diferentemente de Deus, que ele deu seu próprio filho pra morrer por nós. Esse amor, o mundo nunca vai conseguir alcançar. Agora chegamos no ponto mais importante, a teologia. Para a fé cristã, o amor não é apenas um sentimento passageiro que hoje existe e amanhã desaparece. O amor, segundo a Bíblia, é uma decisão, é uma escolha consciente que envolve todo o nosso ser, mente, coração e vontade. Jesus mesmo disse em Mateus 22:37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Veja que não é algo restrito a emoções, mas é uma entrega integral. E esse amor se manifesta em obediência. Jesus afirma em João 14:15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ou seja, o amor a Deus não se prova apenas em palavras bonitas ou músicas que cantamos, mas na prática diária de vivermos de acordo com a sua vontade. Na teologia cristã, aprendemos também que o amor é a essência do caráter de Deus. Não é só algo que ele sente, mas aquilo que ele é. Deus é amor. 1 João 4:8. Isso significa que tudo que ele faz, mesmo disciplina ou correção, é expressão de amor. E aqui está o ponto mais desafiador. Esse amor não se limita a quem nos ama de volta. Jesus mandou amar até os nossos inimigos. Mateus 5:44. Humanamente, isso é impossível. Nós sabemos disso. Só conseguimos viver esse tipo de amor quando o Espírito Santo de Deus derrama o amor de Deus em nossos corações, como está em Romanos
5:5. Portanto, amar não é sentir algo agradável, mas é decidir agir como Deus agiria. É perdoar quando não há motivos. É servir sem esperar aplausos. É cuidar até mesmo de quem nos rejeita. Isso é o verdadeiro amor teológico. A decisão diária de refletir o caráter de Deus em nossas atitudes. A paz do Senhor juvenis, meu nome é Gustavo e hoje nós estamos aqui para mais um Você Sabia? E o nosso tema de hoje é o exemplo do amor, um chamado para a nossa geração. Quando o apóstolo João escreve em sua carta, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, descrito em 1 João, capítulo 4, versículo 7, ele não está apenas repetindo algo bonito, ele está ecoando o mandamento que atravessou os séculos desde que Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, descrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Esse mandamento foi a marca da primeira comunidade cristã, não foi os templos gigantes, nem a tecnologia e nem as riquezas, mas o amor sobrenatural, aquele que só pode nascer em aqueles que realmente conhecem a Deus. No mundo antigo, o amor não era prioridade. Havia ódio entre povos, divisões sociais e exploração dos mais fracos. Roma dominava com violência e os religiosos estavam mais preocupados com regras do que com os corações. Mas surge algo completamente diferente. Um povo marcado pelo amor. Eles cuidavam dos outros, repartiam o que tinham, socorriam órfãos e viúvas e ajudavam até desconhecidos. Era tão impactante que os não cristãos diziam, vede como eles se amam. Então entenda, juvenil. Deus é amor em ação. O apóstolo João não deixa espaço para a dúvida. Se você não ama, você não conhece a Deus. Simples assim. Porque Deus não apenas sente amor, Ele é amor. Esse amor não é superficial e não depende do humor do outro. Não é frágil como as paixões humanas. Ele se revelou de uma forma mais radical. Deus entregou o seu Filho, o unigênito, como sacrifício pelos nossos pecados. Antes mesmo de você pensar nele, Ele já pensava em você. Antes mesmo de você amá-lo, Ele já tinha te amado até o fim. Isso significa que o amor verdadeiro não é resposta ao que o outro faz por você. Jesus nos ensina que amar é escolher se doar, mesmo quando o outro não merece. O amor de Deus não espera condições perfeitas. Ele age. Você consegue imaginar? O Criador do universo entregou o seu Filho por pecadores rebeldes que nem sequer o queriam. Isso é amor real. Então vamos aplicar para os dias de hoje. Estamos em uma geração que é acostumada com tanto faz. Com eu amo se me fizer bem, ou um eu ajudo se me fizer algo em troca. Mas o Evangelho nos chama para viver um amor que rompe o egoísmo. Amar significa perdoar quando o mundo manda revidar. Significa abraçar quando a cultura diz para cancelar. Significa ser luz enquanto todos ao redor escolhem estar na escuridão. Então fique com essa reflexão, juvenis. Ouça muito bem o que irei te falar. Sem amor, a sua fé é vazia. Pode até frequentar uma igreja, cantar e levantar suas mãos, mas se não ama, está longe de Deus. O amor é a verdadeira marca dos filhos do Senhor. E esse amor não é opção, é DNA celestial. Se você nasceu de Deus, você precisa transbordar aquilo que Ele é. Hoje o Espírito Santo está te chamando para viver o Evangelho de forma radical. Não é sobre esperar ser amado, mas escolher amar. Não é sobre se esconder atrás de desculpas. É sobre se levantar como Jesus e mostrar ao mundo que ainda existe uma geração que ainda sabe o que é amor de verdade. Então decida agora. Amar, mesmo quando é difícil. Perdoar, mesmo quando dói. Servir, mesmo quando ninguém reconhece. Porque foi exatamente isso que Jesus fez por você na cruz. Se você deseja ser cheio de Deus, precisa ser cheio de amor, pois Deus é amor. O Espírito que desceu em Atos 2 é o que derrama em nossos corações o amor que o mundo não consegue entender. Esse amor vai te mover a impactar a sua escola, sua família, a sua igreja, a sua geração. Que o seu coração queime com esse chamado. Amar como Cristo amou, até o fim, custe o que custar.
E agora vamos entender o amor como um dos atributos de Deus. Atributos são as qualidades que pertencem à essência de Deus, ou seja, aquilo que ele é. E eles nunca mudam. A teologia costuma dividir esses atributos em dois tipos: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. O que seria isso? Os incomunicáveis são aqueles atributos que pertencem somente a Deus. São as qualidades que somente tem em Deus e ele não divide, não compartilha com ninguém. Por exemplo, os atributos de onipresença, onisciência e onipotência. Agora, os comunicáveis são atributos, são qualidades que Deus compartilha com a humanidade, que ele compartilha conosco. Por exemplo, amor, bondade e fidelidade. E aqui que entra algo que é incrível, que o amor não é apenas algo que Deus sente ou que ele tem, como já foi falado, mas é aquilo que ele é, como está em 1 João 4:8. Deus é amor. E isso muda tudo, porque nós, seres humanos, muitas vezes amamos de forma limitada e até mesmo interesseira. Mas Deus, não. O amor faz parte do caráter dele, é a sua essência. Ele não pode deixar de amar. Mesmo quando o povo de Israel falhou, Deus mostrou o seu amor em promessas de restauração, perdão e fidelidade. Por exemplo, em Jeremias 31:3, ele diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E tem mais. Ao longo da Bíblia nós vemos várias expressões desse amor. Por exemplo, Isaías mostra que Deus chamou até os gentios ao arrependimento. Em Miqueias, nós vemos que ele perdoa e esquece os nossos pecados. Mas a maior expressão do amor de Deus foi quando ele enviou o seu filho para morrer por nós na cruz. João 3,16 resume isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o ápice do amor divino. Exatamente isso. O amor de Deus não é apenas uma ideia abstrata ou um sentimento bonito. Não, não. Ele é algo prático, histórico e visível. O amor de Deus é real e ele invade todos os lugares. Por isso que vemos que esse amor se revelou num cuidado com Israel, mas atingiu o seu ponto máximo, como foi dito aqui anteriormente, na cruz de Cristo. E esse é um amor eterno, é um amor incondicional, é um amor transformador. Em Interestelar, a Terra está morrendo e um grupo de astronautas precisa viajar pelo espaço para salvar a humanidade. Mas, em meio à ciência e ao desespero, surge uma reflexão inesperada: o amor. A personagem Brandy diz: o amor é a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Esse detalhe chama a atenção, porque até ficção científica reconhece algo que a Bíblia já revelou há milhares de anos atrás, que é: o amor é maior do que as barreiras humanas. Só que aqui existe um contraste. O amor humano muitas vezes é frágil, egoísta e até interesseiro. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor verdadeiro não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não busca seus próprios interesses e não se alegra com a injustiça. Mas, infelizmente, o amor humano quase sempre é invejoso, condicionado e passageiro. Já o amor de Deus é eterno, fiel e perfeito. Ele não depende do que fazemos. Jeremias capítulo 31, versículo 3 declara: "Com amor eterno eu te amei." E em Romanos capítulo 5, versículo 8 confirma: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Enquanto em Interestelar o amor aparece como uma força misteriosa que conecta, na Bíblia o amor é mais do que uma força, é a essência do próprio Deus. Descrito em 1 João capítulo 4, versículo 8. No filme, o amor move os personagens a fazerem sacrifícios. Mas, na realidade, o maior sacrifício da história não foi humano, e sim divino. Jesus entregou a vida por nós. E Paulo declara em Romanos capítulo 8, do versículo 38 ao 39, que nada pode nos separar desse amor, nem altura, nem profundidade, nem o tempo e nem o espaço. O amor humano pode falhar, mas o amor de Deus é constante, imutável e redentor. Então, juvenis, fique com essa reflexão. O cinema sugere que o amor é uma energia invisível, mas a Bíblia vai muito além. O amor tem nome. O amor é uma pessoa. Deus é o amor. Esse amor não apenas conecta, mas transforma, enquanto os heróis de Interestelar
lutam para salvar a humanidade da destruição, Deus enviou seu Filho para salvar o mundo inteiro da condenação eterna. E é claro, descrito em uma passagem muito conhecida, em João capítulo 3, versículo 16. Esse é o amor que realmente atravessa tempo, espaço e eternidade. Depois de tudo que já ouvimos, vamos falar que o amor de Deus é insondável, imutável e incondicional. Começando com: o amor de Deus é insondável. Isso significa que não dá para medir e nem entender totalmente. Não importa o quanto a gente estude, ore ou cresça espiritualmente, nunca vamos conseguir compreender a grandeza do amor de Deus. Paulo escreveu em Efésios 3,19 que o amor de Cristo excede todo entendimento. E sabe o que é ainda mais impressionante? Esse amor é imutável, diferente do amor humano, que muda de acordo com as situações, mas o amor de Deus nunca muda. Ele é eterno e constante. Em João 13:1, a Bíblia diz que Jesus amou os discípulos até o fim. E Tiago 1,17 afirma que em Deus não há sombra de variação. Agora, a parte que mais mexe com a gente. O amor de Deus é incondicional. As pessoas muitas vezes só amam quem retribui, mas Deus não é assim. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele não esperou a gente melhorar para nos amar. Ele já nos amou primeiro. Por isso, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Mateus 11:28. Tem mais. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quem você seja, de onde veio ou o que você fez. O amor de Deus está aberto para todos. Esse é o tipo de amor que muda vidas, que cura e que salva. Uma dúvida que me veio agora: se Deus é amor, por que permite situações de dor e sofrimento? Verdade, Ana Sofia, boa pergunta. Já sei quem pode responder. Olá, juvenis! Por certo, você já ouviu as pessoas dizerem: se Deus é amor e Ele existe, por que tantas pessoas sofrem no mundo? Como se Deus fosse incapaz de acabar com o problema do mundo, ou como se Deus não pudesse fazer qualquer coisa, ele fosse impotente para impedir que as pessoas sofram ou sejam infelizes. Veja, esta é uma pergunta de cunho moral, porque se Deus impede o sofrimento, Deus também precisa se aliar ao mal. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo porque estão tomando decisões que não deveriam tomar. A causa é o pecado que nós herdamos de Adão, e desde que o pecado entrou no mundo, os homens escolheram fazer o que é mal. Quando Deus destruiu o mundo por meio do dilúvio, o texto diz que a maldade havia tomado toda a raça humana e não havia ninguém que fizesse o bem a não ser Noé e sua família. Então Deus zerou a humanidade por causa de seus atos malignos. Porque no mundo temos doenças, porque temos guerras, porque temos problemas por causa da natureza pecaminosa do homem. Adão pecou, como também cada um de nós. Sempre escolhemos as decisões erradas, sempre fazemos aquilo que não deveríamos fazer, sempre estamos dispostos a satisfazer a nossa carne a qualquer preço, e isso tem um resultado ruim. Se as pessoas se submeterem a Deus, amarem a Deus, confiar em Jesus Cristo, haverá um mundo que não terá dor, que não será injusto. Pedro diz que nós aguardamos o novo céu e a nova terra, onde habita a paz e a justiça, porque lá não pode haver pecado. Onde houver pecado, não haverá paz nem justiça, mas onde não houver pecado, haverá a paz e a justiça. Que Deus abençoe vocês. E agora vamos falar sobre o amor de Deus na Trindade. Quando a Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor, ele está resumindo tudo que precisamos saber para viver e entender a vida, o passado e o futuro. Então esse amor é tão sublime que Jesus o qualificou como de tal maneira em João 3,16. Isso significa que o amor de Deus é inalcançável
a nossa razão humana. É um amor que abençoa até os inimigos, mesmo recebendo desprezo em troca. Esse amor não tem lógica humana, porque nós somos limitados e pecadores. Mas Paulo nos lembra, em Efésios 3:19, que esse amor, ele excede todo entendimento. Presbítero André, então vamos pensar comigo aqui. Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu filho, até mesmo para aqueles que não amavam, não gostavam dele. Exatamente, Pedro. E esse é o ponto. O amor de Deus, ele é tão radical que ele dá aquilo que é mais precioso para salvar até aqueles que o rejeitam. E esse é o maior contraste entre o amor de Deus e o amor humano. E aí entra a segunda parte, o Filho, o amor encarnado. Em João 1,14 está escrito que o Verbo se fez carne. Isso significa que Jesus veio viver entre nós como o próprio amor encarnado. A vida de Jesus marcou a humanidade de uma forma definitiva. As marcas do seu amor são muito mais fortes do que qualquer cicatriz de ódio deixada pelos homens ou pelos demônios. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um modelo perfeito de amor. Ele que amou os mais humildes, os rejeitados, os pecadores, perdoou aqueles que eram imperdoáveis. E esse amor é o que transforma vidas. Esse amor deve mexer com o nosso coração, deve mexer com as nossas vidas, a ponto de a gente viver uma vida digna do Evangelho. Não tem como nós ouvirmos essa mensagem, ouvimos o que Jesus fez, esse amor que ele demonstrou por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, e não viver uma vida de entregue a ele. Viver uma vida para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Mas não para por aí. Depois que Jesus voltou ao céu, ele não nos deixou sozinhos. Em Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Isso significa que agora nós temos o amor de Deus habitando dentro de nós. Jesus prometeu em João 14:17 que o Espírito da verdade estaria conosco e em nós. Ou seja, que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo se manifesta na Trindade e está disponível em nossas vidas hoje. André, se o amor já está em nós pelo Espírito Santo, o que a gente deve fazer com esse amor no nosso dia a dia? Boa pergunta, Pedro. O que devemos fazer é entregar nossas vidas sem ressalvas ao senhorio de Cristo. O amor de Deus não é só para ser sentido, mas vivido e compartilhado. É um chamado para amarmos a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Então, Juvenis, diante de tão grande amor, só temos uma resposta possível: viver todos os dias somente para Ele, tão somente para Ele. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. E amarmos o próximo como a nós mesmos. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Sofia e chegou a hora do nosso quiz.
Pergunta de número 1. O amor de Deus vai além de qualquer definição humana. O que isso significa? Letra A. O amor divino é uma essência eterna, fundamento de sua natureza e de tudo que criou. Letra B. Ele possui apenas um sentimento mais elevado que os nossos. Letra C. Deus reage em misericórdia somente diante do pecado humano. Ou letra D. O amor de Deus se manifesta apenas em milagres extraordinários. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra A. O amor divino é uma essência eterna, fundamento de sua natureza e de tudo que criou. Segunda pergunta. O envio do Filho ao mundo expressa o amor do Pai. O que essa entrega revela? Letra A. A humanidade poderia conquistar salvação por mérito próprio. Letra B. A encarnação foi apenas simbólica para inspirar os homens. Letra C. O amor divino é ilimitado, disposto a oferecer vida mesmo a quem estava condenado. Ou letra D. A missão de Jesus restringiu-se a ensinar valores éticos de convivência. Tempo na tela. Meus parabéns vai para quem marcou a alternativa C. O amor divino é ilimitado, disposto a oferecer vida mesmo a quem estava condenado. Pergunta de número 3. Uma das marcas centrais do amor divino é a transformação. De que modo essa transformação acontece? Letra A. Pelos sentimentos passageiros de consolo, que aliviam a dor momentânea. Letra B. Pela promessa de soluções imediatas para todos os problemas terrenos. Letra C. Pela repetição de práticas religiosas sem impacto interior real. Ou letra D. Por uma nova identidade em Cristo, que gera obediência, santidade e vida abundante. Tempo na tela. E a alternativa correta é a alternativa D. Por uma nova identidade em Cristo, que gera obediência, santidade e vida abundante. Quarta pergunta. A Trindade revela o amor perfeito de Deus. O que isso nos ensina? Letra A. O amor só existe quando Deus se relaciona com os homens. Letra B. Desde a eternidade, há comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Letra C. O amor divino começou a existir apenas na criação do mundo. Ou alternativa D. O Pai exerce amor, mas o Filho e o Espírito Santo apenas cumprem ordens. Tempo na tela. Meus parabéns vai para quem marcou a alternativa B. Desde a eternidade, há comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quinta e última pergunta. Qual lição moral mais profunda os juvenis podem extrair sobre viver no amor de Deus? Letra A. Amar somente quem retribui evita feridas emocionais. Letra B. Amar significa aceitar tudo sem critérios ou discernimento. Letra C. O amor deve ser vivido apenas em ambientes religiosos. Ou letra D. O amor verdadeiro é intencional, sacrificial e exige fidelidade mesmo sem retorno. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra D. O amor verdadeiro é intencional, sacrificial e exige fidelidade mesmo sem retorno. E é isso, juvenis, espero que vocês tenham acertado tudo. Até a próxima! Então agora, para encerrarmos, vamos orar junto com a gente? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós louvamos a Ti por este momento. Te agradecemos por mais uma vez, Senhor, o Senhor se fazer presente aqui e em cada local aonde esta aula está sendo vista. Que a Tua palavra possa alcançar cada coração, o coração mais endurecido, Senhor Deus, possa ser impactado pela Tua palavra. Que esse amor que foi derramado na cruz
possa ser derramado em cada coração por meio do Espírito Santo, para que nós possamos, de uma vez por todas, viver uma vida digna do Evangelho. Tire do nosso meio aquilo que não te pertence, aquilo que nos afasta de ti, para que com as nossas vidas possamos declarar este Deus tão grande, maravilhoso e amoroso. Nos ajude a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, juvenis! Tchau, juvenis! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Podemos? Ai, tô nervosa. 1, 2, 3 e... 1. E nós estamos iniciando o 4º bimestre com a lição... Trimestre, né? Tá. E nós estamos iniciando o 4º bimestre com a Não. Trimestre. Ai, trimestre. Aprender um pouquinho da tua palavra. Não, Lucas, volta aqui. Eu gaguejei. Ai, meu Deus, esqueci da câmera. Tá mexendo no nariz, que raiva. Vai, pela humanidade. Pra lá. Mas eu tô olhando pra lente. Eu tô torto? Jesus, eu fiquei mesmo. Eu tô olhando. Tá olhando? Olha, não. Pensa que é eu que tô olhando pra você. Agora é consertar meus olhos. Até mesmo para aqueles que não amavam, não gostavam dele. Do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Tchau, juvenis! Tchau, juvenis! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?